Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Lessana, serei a host dessa atividade. Estarei aqui auxiliando a professora Carla Renata Mendes, que será a nossa coordenadora da sessão. A sessão está sendo gravada, então sugiro que todo mundo ative as câmeras para aumentar a nossa interação, porém mantenha os microfones desabilitados para não ter interferência na fala de ninguém. Cada participante terá até 20 minutos para expor a sua pesquisa. Quando completar 15 minutos, estarei avisando aqui pelo chat ou por áudio, caso eu perceba que vocês não visualizaram a mensagem no chat. O chat, vocês conseguem ativá-lo aqui na barra inferior e ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. Caso notem falha na internet de alguém, peço também que me comuniquem pelo chat ou por áudio, como se sentirem mais à vontade. Agora eu vou passar a palavra para a professora Carla Renata, mas desde já desejar a todo mundo uma excelente apresentação do trabalho. Professora, pode ficar à vontade. Obrigada, Alessandra. Bom dia novamente, né, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, né, e bem-vindas à nossa sessão aqui. Eu percebi que dos 4 apresentadores, pelo menos estamos aqui, né, com 3. A Ana Maria ainda não se encontra na sala. Então, nós vamos dar início, né, à nossa sessão de comunicação, sem mais delongas, com o trabalho da Camila. E eu vou chamar, né, passar a palavra para ela. O título da comunicação da Camila é Uma Face Infernal da Americana ou a lição do fogo voluptuosidade de um Jesus Cristo às avessas. Então, é a Camila Franchini Pereira. Passo a palavra a você, Camila. Ei, gente, bom dia. Eu vou começar então a fazer a leitura do trabalho, ok? O meu tempo já está contando? Vou começar ainda, Camila. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Bem, então tá bem. Eu sou a Camila, né? Eu sou doutoranda do Programa de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da UFRJ. E eu vou falar hoje sobre a festa da Confissão de Lúcio do Mário de Sá Carneiro. Então eu vou começar a leitura do trabalho. Bem, ainda que o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1871 tenha trazido um revés para os franceses, com a perda dos territórios da Alsácia-Lorena, ricas em carvão mineral e com estrutura industrial estabelecida à época, o tempo de prosperidade econômica e o sentimento de otimismo tomavam a cidade de Paris. Ainda se colhiam os frutos da Revolução Industrial. O aço, o petróleo e as estradas de ferro tornaram o mundo um pouco mais globalizado, e a circulação de matérias-primas e das mercadorias aumentavam ainda mais o lucro dos burgueses. E o advento da eletricidade, ou do uso sistemático dela, construíram a fama da cidade-luz. Paris era a cidade em que as luzes, sejam as elétricas, que de fato iluminavam as ruas, sejam as do iluminismo do pensamento cartesiano e kantiano, ou da Les Illuminations do Rimbaud. A Paris da Belle Époque era o centro cosmopolita do mundo, e circulavam por lá todo tipo de gente, de burgueses, industriais a artistas. O mundo do trabalho especializado da produção industrial automatizada, que alçaram a cidade ao centro do mundo, não apagou o sentimento de tédio próprio da modernidade. E contra esse modo apolíneo, havia os que não se contentavam com uma vida organizada em função do mundo do trabalho, racional por excelência, e nem com o cotidiano repetitivo de horários e rotinas regulares, o que reduzia o espírito humano a uma postura maquinal frente à vida. O Rafael Santana Gomes, pesquisador que se dedicou ao estudo do Sá Carneiro ao longo da sua trajetória acadêmica, afirma, vou começar a citação, avesso ao mundo do trabalho e aos chamados bons valores, o dandy é uma criatura que prima pela expressão singular do artista na sociedade de massa, assumindo um comportamento de resistência frente ao mundo estandardizado que busca subjugar até mesmo a arte às tropes e regras da mercadoria. Bem, continuando. O desprezo da classe burguesa leva-nos a forjar uma classe cultural em que os seus representantes valorizavam a elegância, a cultura e os luxos. O dandy está acima da mediocridade da vida, e por essa razão ele é adverso aos valores modernos. Bem, ainda segundo Gomes, o caminho seguido por eles, portanto, não poderia ser outro senão a entrega ao ócio, à arte e aos prazeres, levando-os naturalmente à autoconsumição. Bem, uma introdução à estética da voluptuosidade e fogo. É nesse contexto que desenvolverá a obra A Confissão de Lúcio. A aura dionisíaca de Paris paira sobre a narrativa de Sá Carneiro. O texto é um ensaio sobre a voluptuosidade, que da Teresa Cerdeira teorizou
que a narrativa é um ensaio sobre a voluptuosidade se desdobra em 3 tempos: a teorização, a encenação e a experimentação. Ele seria, portanto, uma grande viagem iniciática à voluptuosidade. Esse é um conceito complexo e muitas vezes associado à luxúria e ao sexo. Aqui, porém, isso não é pertinente. A voluptuosidade muito se aproxima do conceito de excesso, segundo o Bataille. Para esse teórico, o universo é composto por uma quantidade de energia que excede a necessária para a manutenção da vida, que é responsável por toda geração, gestação ou destruição, tornando essa abundância uma potência profundamente violenta. Essa é a qualidade inextricável da natureza, é o seu princípio ontológico. Não é estranho, portanto, que a autoconsumição seja o destino dos homens. Mas esse não é o destino de todos, porque apesar de esse excesso ser iminente e inevitável, materializado na morte como experiência de transição definitiva para a continuidade, há formas de adiar o reencontro definitivo com o excesso da natureza. Há, portanto, a instituição de interditos, que são uma espécie de barreira que nos resguarda do excesso, e que reforçam a separação entre o homem e o animal, inscrevendo o homem no que Bataille chama de mundo profano, que é o mundo da mercadoria e do ofício. Entretanto, não se pode perder de vista que o ser é o excesso do ser, e que a própria constituição humana é de excesso. Por isso, há uma busca incessante por recuperar esses traços próprios da nossa natureza. Assim, ao lado da institucionalização dos interditos, há uma dinâmica de transgressão que é inescapável e indispensável. Uma dinâmica em que se inserem as crianças, os degenerados, os loucos, os pervertidos, os bêbados, os homossexuais e os artistas, né? Ou seja, em maior ou menor grau, todos nós. A transgressão reabre a porta para o mundo sagrado, o mundo da volúpia, da luxúria, da arte, e que tem por finalidade o lucro. Que não tem por finalidade o lucro, mas o prazer desmedido, o prazer da dissolução das fronteiras, da identidade. A transgressão, portanto, é uma recuperação do laço com a natureza e todo o seu excesso, que, mesmo que tenha continuado latente no sujeito, foi constantemente reprimida pela emergência do capitalismo e pelo poder da mercadoria. E é interessante observar que a transgressão ela não existe em oposição à interdição. O mundo das interdições acarreta a transgressão, assim como não teria como transgredir fora do mundo das interdições. Para usar termos freudianos, que muito nos auxiliam no pensamento sobre a modernidade, pode-se dizer que o desejo e a lei se constituem ao mesmo tempo. A possibilidade do desejo surge na medida em que algo é proibido, e é o desejo do outro que produz a lei. Bem, desse modo, a lei e a desespiritualização da natureza na tentativa de tecnificá-la é o caminho contra que os partidários do excesso e do gozo, nomeadamente nesse artigo os dandies, vão lutar por meio da arte. Bem, partindo de um estudo amplo de referências que inclui o artigo de Cerdeira, que sintetiza as três partes comentadas anteriormente, de Santana, que é na sua dissertação de mestrado intitulada Erótica e Semiótica Decadentista, uma leitura de A Confissão de Lúcio de Mário de Sá Carneiro. Bem, nele encontramos um capítulo chamado Uma Festa Decadentista, a Orgia do Fogo, que se detém ao estudo da segunda parte da estrutura triádica tipificada por Cerdeira, que é a encenação ou a festa da americana. Ele defende, como ensinou o título, que, vou abrir uma citação, o fogo é um signo recorrente em toda a narrativa de A Confissão de Lúcio, representando não apenas o campo do esoterismo, entendido etimologicamente como saber reservado a um pequeno grupo de eleitos, o mundo sofisticado dos convidados da fantástica festa da americana, e o da espiritualidade, mas também outros universos um pouco menos etéreos, como os da perversão, dos estigmas, da fatalidade e da autoconsumição. Bem, fechando a citação, vou continuar. Assim, o fogo é o signo da volúpia. Ele é a estrutura do gozo ou do desejo. Ele representa o campo das perversões, dos estigmas, da fatalidade e da autoconsumição. É ele o destino das principais personagens da narrativa. Ricardo de Loureiro consumiu-se a si por meio da criação da incandescente Marta. Lúcio Vaz foi escritor de A Chama e ateou fogo sobre a sua própria obra. O Gervásio, que é um antigo amigo, aqui é uma citação da obra, talvez por demasiado luminoso, se consumiria a si próprio, incapaz de se condensar numa obra, disperso, quebrado e ardido. Terminando. A citação, americana, personagem a que nos deteremos de maneira mais profunda, é a artista do fogo propriamente dita. Ela desaparece misteriosamente consumida pelas chamas durante a festa, chamas que atearam em si mesma. E é com ela que o casal de protagonistas, Lúcio e Ricardo, vai aprender a estrutura do fogo. Na esteira da leitura de Cerdeira, o Gomes
defende que a americana é uma espécie de sacerdotisa, uma nova Diotima, cuja lição é a voluptuosidade, por extensão a transgressão e o gozo. O fragmento que acontece no pavilhão de Amenoville, em que a americana discursara discursara em acusação os que não sabem interpretar a voluptuosidade na sua acepção mais profunda e refinada como uma forma de arte em si, é onde se encontra a teorização, mas ela é insuficiente para que se compreenda a mensagem, ela falha. Segue-se, portanto, para uma encenação, para a festa decadentista de inauguração do Palácio Encantado da Americana. A estrutura da passagem em que Lúcio narra os acontecimentos dessa festa espetacular pode ser dividida em 4 tempos bem delimitados. O primeiro é a descrição física do ambiente da festa, em segundo, a descrição física dos convidados, o terceiro é o jantar requintado, e o quarto é a série de espetáculos que contém o clímax propriamente dito. O jantar infernal da Americana ou a Santa Ceia às avessas. Bem, ao longo do texto, Gomes se atém com dedicação às 2 primeiras partes, e em especial à última. Um banquete, porém, se dedica a ele apenas 2 parágrafos, e o autor justifica que, de fato, não há uma descrição de pormenores dessa ceia, pois a referida passagem é em si curtíssima. Menciona-se apenas ter havido uma ceia. Mas ele segue. Ele afirma aqui, ressalta-se aí o advérbio infernalmente. Quem sabe apontar o caráter satânico de todo aquele encontro, daquela reunião, ela é inferno. Bem, por fim, há ainda a reflexão de que essa escolha lexical nos sugira que esse banquete seja uma espécie de última ceia às avessas. Perseguindo essa ideia, sugerimos essa hipótese de que, por analogia, a americana é uma espécie de oposto de Jesus Cristo. Bem, um caminho para pensarmos essa relação é que ambos têm uma função didática. A americana é comprometida com a lição do fogo, que é o elemento que estrutura a voluptuosidade. É importante notar que, para além da representação simbólica da autoconsumição que o elemento tem no campo da perversão e dos estigmas, ele também existe no campo do esoterismo e da espiritualidade. O Gomes elenca ao menos 4 dessas possíveis acepções, desde os tempos remotos que o fogo possui um caráter divino, né, de dimensão animista, em que ele é fonte do domínio, da sabedoria, da purificação, ou na mitologia, em que ele é um elemento sagrado responsável por ceder a vida aos seres humanos, e aquele que foi posteriormente furtado, né, dos deuses por Prometeu, ou para os romanos, em que a deusa Vesta, personificação desse fogo sagrado, é responsável por permitir a perpetuação do Império Romano, e suas servas, as Vestais, são as virgens responsáveis por velar pelo fogo nos templos, além do seu lugar na cultura celta, em que os humanos se entregam ao fogo, que é se doando aos deuses durante cerimônias sagradas. Jesus tem uma lição que caminha para o lado oposto, em direção à culpa e, por consequência, à castidade. Essa orientação que se recebe ao ler o famoso versículo do Evangelho de João. O versículo é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o João 3,16, muito famoso. É interessante observar a etimologia da palavra esoterismo, que vem do grego, e pode-se aplicar a ambos, porque remete a um saber reservado aos eleitos. A americana é um mundo sofisticadíssimo dos seus convidados, e Jesus a todo aquele que nele crê, né? Os que se redimem do pecado. Evita-se utilizar essa palavra para se referir ao cristianismo, porque ele exerce grande poder institucional e imaginário no mundo ainda hoje, e se pretende democrático, mas as origens são claras, como, por exemplo, podemos recorrer ao primeiro evangelho, em que há a passagem do Mateus, no capítulo 26. Pois isto é o meu sangue da aliança, derrama-se em benefício de muitos para a remissão do pecado. Em outras palavras, sem o sacrifício de Jesus, não há remissão dos pecados e a condenação é iminente. Bem, um referencial teórico interessante para darmos prosseguimento à questão é a psicanálise. Foi inevitável pensar que a comemoração da Santa Ceia, celebrando a morte de Jesus, é uma espécie de refeição totêmica, noção amplamente explorada em Totem e Tabu, de 1913. Ela é a base para a hipótese sobre o surgimento da religião reformulado por Freud, a partir da associação entre os estudos do Robertson Smith sobre a religião dos semitas e o pensamento de Darwin sobre as primeiras organizações sociais humanas. O médico, Freud, pontua que, a partir da estrutura sistematizada por Darwin, podemos compreender certos aspectos das sociedades primitivas. Nelas, há um macho forte que domina as fêmeas do grupo e também os machos que nascem das relações com elas.
À medida em que os filhos chegam próximos à puberdade e desenvolvem certa potência para atividade sexual, eles são castrados pelo pai ou expulsos do bando. Questiona-se em seguida se isso não se implicaria aos homens também, numa espécie de Édipo, em que se mata o pai para possuir a mãe. Eu vou ler uma passagem, ela é relativamente longa, é do Freud. Certo dia, os irmãos expulsos se juntaram, abateram e devoraram o pai, assim terminando com a ordem primeiro. Unidos, ousaram fazer o que não seria possível individualmente, talvez um avanço cultural, o manejo de uma nova arma, talvez lhes dado um sentimento de superioridade. O fato de haverem também devorado o morto não surpreende, tratando-se de canibais. Sem dúvida, o violento pai primeiro era um modelo temido e invejado de cada um dos irmãos. No ato de devorá-lo, eles realizavam a identificação com ele, e cada um apropriava-se de parte de sua força. A refeição totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a repetição e a celebração desse ato memorável e criminoso, com o qual teve início tanta coisa: as organizações sociais, as restrições morais, a religião. Bem, fim da citação. A origem da ideia de refeição totêmica é apropriada por Freud a partir dos trabalhos de Robertson no livro Preleções da Religião dos Semitas, de 1889, em que ele descreve uma cerimônia de refeição, ou seria uma ceia. Nele, há o sacrifício de uma vítima, que é o animal totem símbolo do pai, ancestral, um animal que a tribo é proibida de matar em tempos normais. Em sequência, se lamentam e espiam por ele, até que, numa festa, se alimentam do seu corpo santificado, ou sacrificado. Por isso, haver um banquete é tão importante, porque a matéria, o corpo e o sangue é uma substância ética. O corpo sacrificado de Jesus é o atestado do sacrifício do Pai e do seu perdão. Substituir Deus Pai por Deus Filho é um ato, ainda que simbólico, de parricídio, como cometido pelos filhos da Horda Primeira. Pensar a americana nesse contexto requer um passo adiante. O progresso tecnológico das sociedades modernas e a ascensão da razão promoveram a morte de Deus. Era relativamente comum encontrar ateus que assim se assumissem, e o enfraquecimento institucional das igrejas, em especial da católica, era notável. O enfraquecimento desse pai pode ser observado, por exemplo, quando eles não foram barrados de construir a Torre de Babel, uma nova Torre de Babel, de onde se poderia ver o mundo do ponto de vista de Deus. Essa é a Torre Eiffel, gente. Segundo Jacques Lacan, na publicação O Mito Individual do Neurótico, de 53, ele comenta que, vou abrir a citação, ao menos numa estrutura social como a nossa, o pai é sempre, por algum lado, um pai discordante com relação à sua função, um pai carente, um pai humilhado, como diria o Sr. Claudel. Há sempre uma discordância extremamente nítida entre o que é percebido pelo sujeito no plano do real e a sua função simbólica. Fim da citação. Sem a autoridade do pai ou de Deus, abre-se espaço para a mãe. Ela é território do gozo, da continuidade. Ela é um só com o bebê. Antes do nascimento, por óbvio, mas depois também. A criança imagina ser o falo da mãe. E por isso, juntos, eles têm uma experiência plena, sem barras. Se para falar sobre a função sagrada do fogo em outras culturas foram utilizadas as palavras purificação, ou conceder a vida, ou perpetuação, encontra-se aqui a razão. Em oposição a uma ética de privação e de culpa, que seria uma lógica do pai, a americana propaga uma estética da voluptuosidade e arte, que liberta em não limitar os sentidos e as potências do corpo no contato com o sensível, essa é a função da mãe. E aos espetáculos. Após a Santa Ceia, Jesus tem a sua Via Crucis, do pretório ao Calvário, imensamente dolorosa e cruel. Ele está pagando por todos os pecados dos seus fiéis e é friamente pregado na cruz e sepultado. É nesse caminho composto por 14 tradicionais etapas, partindo do julgamento até o corpo ser colocado no túmulo, que Jesus encena sua lição. A americana também encena o seu espetáculo depois do jantar, que é uma citação do Sacarneiro. Depois da ceia, é o seu espetáculo. Desculpa, é o meu espetáculo, o meu triunfo. Quis condensar nele as minhas ideias de voluptuosidade e arte. Luzes, corpos, aromas, o fogo e a água. Tudo se reunirá numa orgia de carne espiritualizada em ouro. Fim da citação. O espetáculo é magnífico e tem o seu ápice na passagem. Vou ler o final desse espetáculo, bem no finalzinho. Então foi a apoteose. Toda a água azul, ao recebê-la,
se volveu vermelha de brasas, encapelada, ardida pela sua carne que o fogo penetrara. E numa ânsia de se extinguir, possessa, a fera nua mergulhou. Mas quando 2 mais se minutos, abismava, Camila. certo, já estou terminando, mais era lume ao seu redor. Até que, por fim, no mistério, o fogo se apagou em ouro, e morto, seu corpo flutuou heráldico sobre as águas douradas, tranquilas, mortas também. Fim da citação. Muito diferente da morte dolorosa e simples de Jesus, a americana morreu no espetáculo, em que o fogo se apagou em ouro, em que o luxo, o prazer e a voluptuosidade chegaram ao seu valor máximo, que não houve caminho possível senão a morte. Muito diferente das privações do mestre cristão, para a anfitriã, somente por meio da mescla de todas as sensações possíveis, ela experimentou o excesso em sua expressão máxima, transgrediu todas as interdições, é que se pôde conhecer os prazeres eróticos de um erotismo sofisticadamente espiritualizado. Para ambos, o desejo é posto em jogo, para ele com a proibição, para ela com a permissão. É quase possível ouvir a americana pronunciando ao final do espetáculo as mesmas palavras atribuídas a Lucas, atribuídas por Lucas ao seu mestre. Bem, as palavras são: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E esse é o fim, gente, da apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Camila. Acredito que no final das apresentações a gente pode abrir um espacinho, né, para conversar um pouco mais e, enfim, ver se alguém tem algum comentário. Eu tinha uma programação que eu havia impresso, não sei agora em qual momento aí do evento, mas eu conferi no site e está um pouquinho diferente da minha. Enfim, mas dando sequência, por essa última programação que eu vi, a nossa próxima apresentadora seria a Ana Maria, que eu acredito que não está na sala, né? Então, eu vou passar a palavra ao Kleber. O título da comunicação do Kleber é O Erotismo na Poesia de Maria do Rosário Pedreira. E então, a gente vai ouvir agora o Kleber Moreira de Mendonça Júnior. Bom dia a todas e todos. Professora Carla, fico muito feliz por estar aqui nessa manhã. Agradeço a Camila pela leitura, né, do trabalho agora há pouco. Acho muito importante nós estarmos aqui reunidos falando de literatura portuguesa, sim, né, nesses tempos. Eu espero que no ano que vem nós possamos nos encontrar, né, fisicamente, que esteja tudo melhor, né, que todos nós possamos ter um ambiente, né, de saúde, né, e aberto para que tudo possa acontecer, né, do jeito que a gente gosta mesmo, que é olhando olho a olho, né, e conversando da forma que é mais saudável, né, até. Então, professora Carla, eu vou projetar um slide, vou fazer um pouco diferente, eu acho que eu quebrei o protocolo. Nesses tempos de correria, a cabeça da gente está a mil e a gente acaba lendo rapidamente os protocolos, mas eu acho que não há problema, né, professora? Eu vou projetar, Não há então. problema nenhum, por favor, pode compartilhar. Certo, vou compartilhar aqui o slide para vocês. Ok. Certo? Vocês conseguem visualizar a minha tela? Ok. Sim. Então, pessoal, eu vou falar a respeito, né, do erotismo na poesia da Maria do Rosário Pedreira. A Maria do Rosário Pedreira, eu sou Kleber, eu sou professor e eu sou mestre pelo programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual de Goiás, né? Recentemente eu terminei, né, o curso e a Maria do Rosário Pedreira, ela anda comigo desde 2015, estou pesquisando, meu objeto de estudo no mestrado foi a casa, na poesia da Maria do Rosário Pedreira, o espaço da casa, e como um dos pontos, né, norteadores dessa poesia, né, temos o erotismo, né, na poesia da Maria do Rosário Pedreira. Então, essa daqui é a Maria do Rosário Pedreira, né, aqui uma foto comum e aqui um desenho que fizeram dela, né, desse retirado do blog Horas Extraordinárias, que ela escreve crônicas, tanto que o último lançamento dela, o último livro, foi uma revisão de todas essas crônicas que ela escreve desde 2015, aproximadamente, que está nesse blog.
A Maria do Rosário Pedreira, né, ela é conhecida, né, como uma importante poeta, né, e também uma importante pessoa da cena editorial, né, portuguesa, né, como uma das editoras da Leia Editorial, né. Então, ela é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, né, e ela já escreveu diversos livros de literatura infanto-juvenil, né, que foram adaptados para a TV portuguesa, além de 2 romances e também os livros de poemas, né, que na poesia ela diz que é onde ela se encontra. Essas aqui são as obras é, de adultos, né, a literatura adulta, né, que a Maria do Rosário Pedreira escreve, né, além das infantis. Esse primeiro, Alguns Homens, Duas Mulheres, Eu, é um romance de 93, e o restante são livros de poemas, né, O Acaso e o Cheiro dos Livros, de 96, O Canto do Vento Cipreste, de 2001, Nenhum Nome, depois de 2004, e a Ideia do Fim, que está na poesia reunida dela, mas que também foi lançada posterior individualmente, né? E também ela compõe fados, ela é uma grande compositora de fados em Portugal. Então, na poesia da Maria do Rosário Pedreira, há uma questão do diálogo, né, entre, né, o prosaico e o poético, né, uma narrativa onde os hibridismos de gênero se encontram muito acentuados. Isso advém um tanto da prosa, né, que ela faz. Ela, antes de se encontrar na poesia, ela foi romancista, né, escreveu um livro de literatura infantil, que nem eu falei para vocês, e essa narratividade, essa forma, e também sobre a questão do cotidiano. O cotidiano é muito presente na obra dela, e é desse cotidiano, né, onde o erotismo vai aparecer e vai se mostrar nessa poesia dela. E também esse erotismo, ele é adensado, né, por um sentimento universal de melancolia, né, além do confessionalismo amoroso a respeito das experiências dentro dos poemas. Então, o eu lírico, ele acaba traçando, né, a sua existência, né, por dentro dessas experiências que ele vive, né, essas experiências amorosas muito acentuadas, muito ligadas às relações mesmo, né? Então, sobre essa poesia que é feita, né, a partir da década de 90 para cá, o Fernando Pinto Amaral vai dizer que o caráter, né, dessa poesia, né, é vincadamente lírico, né, com tom confessional, intimista, né, que retoma também até certos aspectos do romantismo, e é basicamente isso, né, que a gente tem um discurso emocional, um discurso acentuado para as emoções, né, e para os sentimentos. É uma poesia que, como o Fernando Pinto Amaral e o Edgar Pereira apontam, uma poesia da experiência, porque retrata essas experiências amorosas desse ser com o outro, um outro que muitas vezes parte, que vai embora, às vezes ele retorna, às vezes não. Então, também o porquê dessa melancolia, uma melancolia da espera, porque o sujeito lírico aguarda o retorno desse outro, que vem ou não vem. Né? Então, para Maria do Rosário, para Maria Severina Batista Guimarães, desculpa, a poesia da Maria do Rosário Pedreira, né, é uma poesia centrada no eu, né, com narrativas e lembranças do passado, de um sujeito que está em constante transformações, né, dentro, né, de imagens, lembranças e episódios, né, no fio da memória de outros tempos. Então, nessa poesia, o que predomina, na verdade, não é o fingimento, que nem o Fernando Pessoa colocava, que a poesia é um ato de fingir-se, né? Fingir-se tanto que parece que é verdade. Mas o que ocorre nessa poesia é realmente a confissão do que está acontecendo, do real. Então, é esse jogo que a Rosa Maria Martello que diz entre o fingimento, né, e a sinceridade. Então, a sinceridade, ela esvai essa mimesis, né, do jogo de fingir, e acaba predominando mesmo a sinceridade, a verdade. Tanto que, para alguns teóricos, como, por exemplo,
o Pedro Mexia, ele escreveu o prefácio, escreveu alguns textos que ele relata a Maria do Rosário Pedreira. Ele acredita que essas experiências são as experiências até mesmo da autora, né? A gente tem um sujeito que é o sujeito o sujeito da pessoa, da poeta, né? O sujeito biográfico, né? Praticamente, né? Dessa poeta. Então, a questão do erotismo, como eu ressaltei anteriormente, acontece nesse abruptamento das relações amorosas dentro dos poemas da autora. Essa relação, para o Bataille, né, ela acontece dessa questão entre o eros, né, esse sentimento erótico, né, o desejo, né, o despertar do desejo, né, com o sagrado. Nessa poesia da Maria do Rosário Pedreira, isso está ligado à questão religiosa, quando ela faz citações da Bíblia, ou remete, como a colega Camila colocou anteriormente, né, sobre a questão do próprio Cristo, né, o aparecimento do próprio Cristo no poema, né, da menção à ceia, da menção a esse ato religioso, que para ele, né, que para o Bataille, né, esse erotismo ele está ligado realmente a essa própria experiência com o sagrado, com o santo, com o religioso mesmo, né? Tanto que, se nós formos pensar dentro da arte, levando em consideração as esculturas, as pinturas, né, do próprio Cristo, a gente vai perceber o corpo, né, maltratado de Cristo na cruz, mas também talhado com resquícios eróticos, né? Então a gente vai ver o pano sobrepondo, né, o próprio corpo de Cristo, a forma como Cristo está disposto na cruz, né? Então esse sagrado ele revela o verdadeiro eu, né? A verdadeira vida interior do ser humano, né? Nesse poema, a gente percebe pelos detalhes no cotidiano, né, como esse erotismo aparece. Então, eu trouxe um fragmento de um dos poemas que não tem título da poesia dela. Eu vou pedir desculpa, eu não trouxe o poema completo nesse primeiro momento, porque eu quis ressaltar essa primeira parte do erotismo, mas o poema em si, ele acaba entrando em diversos mundos, né? O primeiro é o mundo das relações amorosas entre o eu e o outro, e no restante do poema, as relações da casa, as relações familiares. Então, isso tudo forma um universo do ser, o universo do eu, né? Que é esse universo humano, é esse universo, né? Do próprio eu, né, ligado às questões da vida do ser, né, da sua vida interior e da expressão dessa vida interior, que vai dizer o seguinte: tenho um decote pousado no vestido e não sei se voltas, mas as palavras estão prontas sobre os lábios, como segredos imperfeitos ou gomos de águas guardadas para o verão. E, se de noite a repito em surdina, no silêncio do quarto, antes de adormecer, é como se de repente as aves tivessem chegado já ao sul e tu voltasses, em busca desses antigos recados levados pelo tempo. Vamos para casa, o sol nos telhados de domingo e ao intenso cheiro de linho derramado nas camas. Podemos virar os sonhos do avesso, dormir dentro da tarde e deixar que o tempo se ocupe dos gestos mais pequenos. O erótico aqui, ele toma feição dentro do espaço de intimidade, dentro do espaço da casa. E aqui a gente tem, nesse primeiro verso, uma expressão desse erotismo pela descrição, né, do corpo, né, do decote, né, do sujeito lírico, que de alguma forma pede a aproximação do outro, que reafirma o contato com o outro, o desejo com o outro, essa vontade de ser com o outro. E aqui isso se confirma com o intertexto com o recado, né? Então a gente tem aqui a apreensão de um outro gênero, né? Que é o gênero recado,
em discurso, né, indireto, né, em discurso direto, né, até, né, dentro desse poema, colocando a questão do chamamento, né? Então tem essa apóstrofe que é a chamar os outros, né, para viver os momentos de intimidade dentro desse lugar que é a casa, desse lugar tão sagrado e tão importante para que o amor aconteça. Fora dele, o amor não é possível, pelo menos a lembrança e a recordação desse amor. No próximo poema, a gente tem a busca, né, o uso, né, das metáforas com os elementos da natureza, que é uma coisa que retoma a tradição clássica, ali em Safo, nesses poetas da nossa cultura clássica a respeito do amor. Então, diz assim: amávamos ambos as falésias, o recorte das escarpas, o desenho irregular dos promontórios, todos os lugares que, com ilhas, são agastados pelo mar e pelos ventos. Não havia neblina nessa noite, apenas a lua opaca, de um farol atormentado às estrelas. Dissestes quase nada para não ferires o atordoado silêncio interior. E tocaste-me pela primeira vez os seios, como se disso, para sempre, fosses ter medo. Abandonastes a praia logo que começou o primeiro pescador, a primeira lanterna, a primeira rede. Então, todas as metáforas aqui colocadas no texto, né, as imagens da natureza, fazem alguma referência, né, ao corpo. O local é o corpo, o lugar do encontro também e o local do corpo, como é o corpo desses amantes que se encontram, né? As falésias é bem representante disso, dessa paisagem que na poesia da Maria do Rosário Pedreira está à frente da casa, né? Então representa um lugar de recordação para o ser nessa poesia, justamente por isso, que a casa é lugar de lembrança, o espaço todo é um lugar de lembrança e de recordação. E o observar essas falésias nessa recordação, que é o poema, né, que acaba sendo a expressão de uma recordação, retoma esse encontro, esse momento do encontro amoroso, né, no desenho irregular dos promontórios, né, do lugar à beira-mar, né, as ilhas. Então, todos esses lugares são símbolos, né, dessa união, desse encontro, né, ou desencontro também, porque esse eu, ele, ao mesmo tempo que ela recorda, ele está distante, né, a recordação é uma recordação distante, como consta os verbos no passado. Não havia neblina nessa noite, né? Aí vem a questão da noite, a questão da lua, do encontro, enfim, do toque nos seios. Isso tudo, então, avulta a questão do desejo, da presença do desejo do encontro recordado. E aí, no fim, a tragédia, né? O trágico, né? O abandono que acontece nessa mesma imagem. Então, o começo, o meio e o fim, né, dessa relação, ou que aguarda, né, esse retorno, ou a primeira lanterna ou a primeira verde, né, onde a gente encontra de volta, né? Então, aqui estão as minhas referências. Eu espero que tenha contribuído. Muito obrigado. Muito obrigada, Carmen. Contribuiu sim. Obrigada, viu? Obrigada pela sua apresentação. Bom, gente, então, né, seguindo, dando sequência aí à nossa mesa sobre literatura e erotismo, acredito que a Ana Maria ainda, né, não apareceu na sala, não. Então, vamos passar para a Natália. Acho que você vai ter que só Eu tô compartilhar aí. eu tô tentando aqui. É stop share, né? Desculpa, Ah, gente. isso. Isso, Não, sem aí. problema. Ótimo. Ok, Obrigada. desculpa. Bom, então vamos passar para a nossa colega, para a Natália. A Natália vai falar sobre o mito de Eros e Psique em 3 poemas da língua portuguesa. E passo a palavra para você, Natália. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então tá certo. Então eu vou também compartilhar a tela, tá bom? Vamos aqui.
Tá dando para ver direitinho? Assim, Natália. Então tá certo. Deixa eu voltar aqui. Acho que ele foi lá para aqui. Então, meu nome é Natália Jung, eu estou aqui em Rio Branco, no Acre. Sou professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre. E vou falar sobre Eros e Psique em 3 poemas da língua portuguesa, né? O mito de Eros e Psique. Bom, um pouquinho do resumo, eu escolhi, então, 3 poemas que eles vão representar, da língua portuguesa, que eles vão representar 3 fases do mito, né? E eu vou fazer a análise desses 3 poemas em comparação com essas 3 fases do mito. E eu também faço uma comparação com o tarô mitológico do naipe de copas, que também segue essa mesma trajetória do mito de Eros Psique. Só que toda essa análise ela é respaldada pela psicologia analítica, focada nos conceitos de arquétipo e cisígia do Jung, certo? Bom, o mito. O amor é dos temas mais recorrentes na poesia. Só tirar a tela aqui que ela está em cima. O amor é dos temas mais recorrentes na poesia, com diferentes tratos, abordagens ou líricos, é assunto que remonta desde a Grécia Antiga. Segundo Campbell, a impessoalidade era característica nos poemas amorosos até o século X. A partir do século XI, com os trovadores, a poesia passou a ter um caráter pessoal ao se falar do amor. Este passou a ser voltado a outra pessoa, de indivíduo para indivíduo. O trajeto do amor impessoal ao amor personificado pode ser visto no mito de Eros e Psique. De origem grega, a versão latina que adotamos é do Apuleio. Eu vou ler um resumo do mito, né? Porque ele é longo. Então, um pequeno resumo só para a gente compreender. Bom, Psique era uma princesa de grande beleza e de quem a própria deusa Afrodite tinha ciúmes. Ela ordenou a seu filho Eros, o deus do amor, que castigasse a audaciosa mortal. Logo depois, um oráculo mandou que o pai de Psique, ameaçado de terrível calamidade, levasse a filha a um rochedo solitário, na qual ela se tornaria a vítima de um monstro. Mas quando Eros viu a jovem que deveria ser sacrificada, ficou tão surpreso com sua beleza que levou um tombo e acabou picando-se com uma de suas flechas, aquelas que usava com tanta eficiência para incutir amor tanto em mortais quanto em deuses. E assim Eros apaixonou-se por quem sua mãe lhe ordenara destruir. Tremenda, mas resignada, Psique aguardava em seu rochedo solitário a realização do oráculo, quando de repente ela percebeu que estava sendo levada gentilmente pelos ventos a um magnífico palácio. Ao cair da noite, quando Psique quase dormia, um ser misterioso apareceu na escuridão, dizendo-lhe ser o marido ao qual era destinada. Ela não podia lhe ver as feições, mas a sua voz era gentil e suas palavras eram cheias de ternura. O casamento foi devidamente realizado, mas ao alvorecer, antes de retirar-se, o estranho fez com que Psique prometesse nunca tentar ver o seu rosto. Psique não era infeliz com sua nova vida e nada lhe faltava, com exceção da deliciosa presença do marido que somente a visitava durante a noite. A sua felicidade teria continuado dessa maneira não fosse por suas 2 invejosas irmãs, que plantaram a semente da suspeita em seu coração, dizendo que o marido devia ser um monstro horrível, já que lhe escondia o rosto. Tanto insistiram que uma noite, apesar de sua promessa, Psique levantou-se da cama compartilhada com seu marido e acendeu uma lanterna, iluminando o rosto misterioso. Em vez de um monstro terrível, ela contemplou o mais lindo jovem do mundo, o próprio Eros. Ao pé da cama estavam aljava suas flechas. Chocada, Psique virou-se em direção à cama, mas caiu e feriu-se com uma das flechas, apaixonando-se profundamente pelo jovem deus, que ela anteriormente havia aceitado porque ele a amava. Ao cair, ela despertou Eros, que a repreendeu por sua falta de fé e imediatamente desapareceu. O palácio também desapareceu e a pobre Psique encontrou-se novamente no rochedo solitário, no seio de um apavorante isolamento. No início, ela considerou suicidar-se e se jogou em um rio que estava próximo, mas as águas levaram-na delicadamente para a margem oposta. Dali em diante, ela passou a vaguear pelo mundo à procura do amor perdido, perseguida pela ira de Afrodite e forçada pela deusa a submeter-se a uma série de terríveis provações. Entretanto, ela conseguiu superar todas as provas, assistida pelas criaturas da natureza, as formigas, os pássaros, os caniços. Ela teve de descer ao submundo, cujo acesso era proibido a qualquer ser humano. Finalmente, sensibilizado com
Com o arrependimento de sua esposa, que nunca deixara de amar, de proteger, Eros implorou a permissão de Zeus para que Psique se reunisse a ele. Afrodite esqueceu o seu rancor e as segundas núpcias dos dois amantes foram celebradas com grande alegria. Bom, então quais são essas 3 fases que a gente pode destacar desse mito? A primeira é o encontro de um amor de forma não consciente. O início desse mito retrata o encontro de 2 pessoas, porém um encontro se dá num campo inconsciente. Há o desejo, a paixão, que são as deixas para o enlace com o outro, que na realidade se trata da descoberta de si mesmo. Psique é a personagem principal nessa narrativa com uma individuação e consciência de si própria, através da união consciente de 2 opostos. Segunda fase é a separação. Psique, embebida no conflito interno por desconhecer o marido, instigada pelas irmãs, decide ver o rosto de Eros, o que lhe custa a separação de seu amado, recorrente mergulho em uma aventura coberta de arrependimento e desejo de recuperar o amor perdido. E a terceira fase é a retomada do amor, porém no patamar da consciência. Após enfrentar todos os obstáculos necessários ao encontro consigo mesma, adentrando as profundezas do seu inconsciente, ela teve de descer ao submundo, cujo acesso era proibido a qualquer ser humano. Eros e Psique se reencontram, ambos conscientes de suas identidades e da necessidade de estarem juntos por amor mútuo. Essas 3 fases do mito de Eros e Psique podem ser encontradas na literatura, através dos poemas de Camões, Felipe Moisés e Herberto Herta. Todos são iniciados com o verso: transforma-se o amador na coisa amada, ou em coisa alguma. Portanto, iremos desenvolver a análise de como se dá essa transformação do amador, tomando o arquétipo de ânima como guia. Então, a gente vai falar um pouco do arquétipo, o arquétipo de ânima. De acordo com Jung, os personagens mitológicos são representações arquetípicas. Arquétipos são formas pré-existentes que compõem nosso inconsciente coletivo. Este último, por sua vez, é o sistema psíquico de natureza herdada e coletiva, ou seja, não tem caráter pessoal. Os arquétipos, portanto, pertencem à humanidade e se manifestam através de projeções do nosso inconsciente. A projeção é um processo inconsciente automático, através do qual um conteúdo inconsciente para o sujeito é transferido para um objeto, fazendo com que este conteúdo pareça pertencer ao objeto. As manifestações de ânima são inúmeras. Ânima é um arquétipo, né? É um tipo de arquétipo, que é o do feminino, né? Esse arquétipo ele é presente em todo ser humano, independente se homem ou mulher, né? Nós temos em nós o ânimos, que seria o masculino, e ânima feminino. Só que ele se projeta geralmente no ser feminino, quando ele é projetado, o arquétipo, né? Então, da grande mãe, a popozuda, ele se manifesta no imaginário coletivo de diferentes formas e para diferentes fins. Trazendo para o âmbito pessoal, a projeção de ânima pode ser feita de forma positiva ou negativa, de acordo com os aspectos inconscientes de cada indivíduo. Então, isso vai de pessoa para pessoa, como que ele projeta a ânima dele. Bom, eu vou fazer a leitura do... Deixa eu ver se eu consigo tirar a tela aqui, que ela está aqui. Do poema Transforma-se o Amador na Coisa Amada, do Camões, que, na minha análise, representa a primeira fase do projeto, do mito, perdão. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. O poema de Camões, Transforma-se o Amor na Coisa Amada, sugere logo de início a cisígia de 2 opostos separados, tornando o ser um único ser. Para o Jung, cisígia é a união de opostos. Né? Na astronomia, ela é utilizada para Sol-Lua, né? Para a gente entender essa conjunção dos astros. Né? E na psicologia analítica, usa como essa união que parece impossível, né, de opostos, mas que ela existe. Pode existir dentro do ser humano. De acordo com Jung, a cisígia é masculino-feminino responsável pela busca do outro,
pela necessidade de união e tornar-se um com o outro. Essa busca é iniciada pelo desejo, e que não mais que Eros é o próprio desejo. Quem não mais que Eros é o próprio desejo. Bom, de acordo com Jung, parece-nos provável que um arquétipo em estado de repouso não projetado não possui forma determinável, mas constitui uma estrutura formalmente indefinida, mas com a possibilidade de manifestar-se em formas determinadas através da projeção. Psique é a personificação de ânima, no início de sua jornada, está às cegas, sente-se em completa satisfação com um ser que desconhece, mas mantém secretamente o desejo de conhecer o marido, seu rosto, sua forma, assim como o lírico do poema camoniano. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada, sugerindo que seu desejo já está satisfeito, porém ao final declara: e o vivo e puro amor de que sou feito, com a matéria simples busca a forma. De acordo com Platão, aqui a gente tem essa figura, ela é o 2 de copas dentro do naipe de copas do tarô mitológico, né? E nele, o tarô mitológico no naipe de copas, ele narra também um mito de Eros e Psique. E de acordo com Platão, a respeito das origens da humanidade, a alma humana inicialmente era uma esfera perfeita e continha tanto masculino quanto feminino, mas essa alma andrógena dividiu-se. Assim, a raça humana constituída de homens e mulheres é cegamente levada a buscar a sua metade perdida. Para a mentalidade grega, a atração erótica representava alguma coisa sensual e espiritual, pois além de proporcionar prazer físico, também era a procura da alma para o seu complemento. Quando o novo potencial começa a surgir do inconsciente na vida do indivíduo, ele inicia por projetar-se sobre alguém, sobre alguma coisa no mundo exterior. E esse é o início dessa busca, que é aquele amor platônico que o Camões declara nesse seu poema. Aí a gente vai para o transforma-se amador em coisa alguma, no Carlos Felipe Moisés, A Paixão segundo Camões, né? Aí ele já vai para a segunda fase do mito, que é a separação. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui. Transforma-se o amador em coisa alguma, sem dolo, sem virtude, sem razão. Por muito amar, dispersa o coração e rói daquilo que é alma nenhuma. As esperanças perdes, uma a uma, de decifrar o rosto da paixão. Sem rumo molhado entre o sim e o não, perde-se no amor de um mar sem espuma. Transforma-se o amador em coisa errante, atira ao vento um grito enrouquecido, buscando encontrar-se na coisa amada. A pele rota, o gesto vacilante, transforma-se de amar como um perdido, em sombra de si mesmo, ausência, nada. A impessoalidade permanece em A Paixão segundo Camões, Felipe Moisés. A coisa amada que sugerimos ser uma mulher, embora não haja nenhum elemento concreto que nos apoie nessa decisão, é ainda coisa, mas com um pouco mais de ousadia do que no poema anterior. O lírico nos coloca a necessidade de decifrar o rosto da paixão, de ver que ele já começa a caminhar para a busca de uma consciência dessa paixão, de quem é esse outro. Parece-nos que a ânima já está suficientemente projetada a ponto de dar certa forma ao nomeado objeto, rosto, e um sentimento um pouco mais afeito à matéria, paixão. Já podemos imaginar alguém palpável cujo amor talvez não seja correspondido. Sem rumo, ilhado, entre o sim e o não, sugere-nos que não há respostas, perde-se no amor de um mar sem espuma. Que essa busca é a mesma busca que a psique faz. Ela tá bom, quem que é esse meu marido? Eu quero saber, eu quero ver o rosto dele, né? Então tem essa necessidade do palpável. E nesse momento é que ela enxerga o rosto dele e o fere, e ela é punida por isso, né? E eles se separam. De acordo com Neumann, a perda do amante, neste momento, é uma das mais profundas verdades dentre as verdades deste mito. Este é um momento trágico em que toda a psique feminina assume seu próprio destino. Eros foi ferido por Psique. A gota de óleo que o queimou acordou e fê-lo ir embora, o que se constitui, de qualquer forma, numa fonte de sofrimentos. Para ele, o deus masculino, a amante era desejável enquanto no escuro, e ele a possuía com exclusividade. Afastada do mundo, vivendo apenas para ele, sem participação e interferência em sua existência divina, Psique se torna apenas uma companheira para suas noites. Sua insistência em manter-se no anonimato agrava ainda mais a condição servil da parceira. Cada dia ela era mais devorada por ele.
tentando matá-lo e ferindo, mas vendo, Psique emergiu da escuridão e assumiu seu destino como mulher apaixonada, pois ela é psique. Quer dizer, sua essência é psíquica, e por essa razão uma existência nas trevas não pode satisfazê-la. Essa é uma análise do Junito Brandão, né, aquele mitólogo, sobre o mito de Eros e Psique. Então, até então, podemos notar que houve uma mudança do Amador de Camões ao de Felipe Moisés, no que diz respeito à projeção de ânimo. Este arquétipo vai se estruturando e seguindo os passos da mitológica psique. Apesar do sofrimento gerado pela perda do amado, a psique não desiste. Afinal, a partir do momento que saiu da escuridão, sua inconsciência, ao ver o rosto de Eros e ter a certeza de amá-lo, nada mais lhe fez sentido senão afirmar seu desejo de se unir a ele. Desta forma, com o desenvolvimento da consciência, fenômenos transpessoais arquetípicos assumem uma forma pessoal e tomam lugar na construção de uma história individual, de uma situação humana de vida. Novamente, o Junito Brandão. E nós temos aí, ó, no naipe de copas, né, no tarô mitológico, 5 de copas representa aquele período de prova no relacionamento, quando nos arrependemos de certas ações do passado. Essa carta coloca o difícil problema da traição, como parte do naipe de copas é apresentada como uma experiência necessária e potencialmente criativa. Apesar de penosa, a traição quebra ou cega o encanto mágico de estar apaixonado e totalmente envolvido com outra pessoa, pois trair às vezes pode significar ser autêntico. Traição de Psique não foi um ato impensado ou causado por ambição, ele surge de sua necessidade de conhecer o parceiro, e o Deus, de certa forma, está errado em negar esse conhecimento. Portanto, essa é uma ação honesta que provoca um conflito inevitável que, no entanto, é necessário, porque qualquer outra ação constituiria uma autotraição. Você vê que a gente já desloca do amor platônico caminhando para um amor consciente. Opa, acho que eu voltei. Doravante, Psique enfrenta a sogra Afrodite, cujo ódio nutrido pela mortal só aumentou ao saber seu envolvimento com Eros. Veja bem que esse problema com a sogra ele é bem antigo, remonta à Grécia Antiga, né? Não é um problema moderno, não. Enfrenta a sogra Afrodite, cujo ódio nutrido pela mortal só aumentou ao saber de seu envolvimento com Eros. A grande deusa lhe passa árduas tarefas a serem vencidas para que possa rever o amado. Desiludida em atingi-los, porém respaldada por seres da natureza, Psique vence todas as tarefas, vacilando apenas na última, onde Eros, não mais suportando ver o sofrimento da amada, a ampara, e enfim o reencontro acontece. Este reencontro, porém, se dá em outro nível, o da consciência. Eros finalmente assume a humana como sua mulher perante todos os deuses, e sobretudo enfrentando sua mãe. Psique, por sua vez, ao encarar todos os obstáculos das barreiras simbólicas, as quais representam o mergulho em si mesma, traz à tona o profundo desejo de sua alma, ou de se reunir a seu par. A se exige, então, ocorrerá a união de opostos, cujo resultado leva à totalidade do ser e deifica. E aí a gente tem isso representado no poema do Herberto Helder, transforma-se o amador na coisa amada com o seu. Transforma-se o amador na casa amada com seu feroz sorriso, os dentes. As mãos que relampejam no escuro traz ruído e silêncio, traz o barulho das ondas frias e das ardentes pedras que tem dentro de si. E cobre esse ruído rudimentar com o assombrado silêncio da sua última vida. O amador transforma-se de instante para instante, sente-se o espírito imortal do amor criando a carne em extremas atmosferas acima de todas as coisas mortas. Transforma-se o amador, corre pelas formas dentro, e a coisa amada é uma baía estanque, é o espaço de um castiçal, a coluna vertebral e o espírito das mulheres sentadas. Transforma-se em noite extintora, porque o amador é tudo, e a coisa amada é uma cortina, onde o vento do amador bate no alto da janela aberta. O amador entra por todas as janelas abertas, ele bate, bate, bate. O amador é um martelo que esmaga, que transforma a coisa amada. Ele entra pelos ouvidos, depois a mulher que escuta fica com aquele grito para sempre na cabeça, arder como o primeiro dia do verão. Ela ouve e vai se transformando enquanto dorme naquele grito do amador. Depois acorda e vai e dá-se ao amador, dá-lhe o grito dele. O amador e a coisa amada são um único grito anterior de amor. E gritam e bate, ele bate com seu espírito de amador e ela é batida e bate com seu espírito de amada. Então o mundo transforma-se neste ruído áspero do amor.
enquanto em cima o silêncio do amador e da amada alimentam o imprevisto silêncio do mundo e do amor. Cisígia foi alcançada, tanto no mito, as núpcias de Eros e Psique perante deuses imortais, quanto no poema de Hebeto Helder. O amador e a coisa amada são um único grito interior de amor. O amador aqui transformou-se de fato na coisa amada, a partir do momento em que a relação entre ambos se deu tanto no campo material, transcendente ao espiritual. Ou seja, graças ao seu desejo não pertencer somente a uma linda e pura semideia em Camões, ou em sombra de si mesma, ausência nada em Moisés, conseguiu projetar suficientemente sua ânima, a ponto de colocar o amador e a coisa amada no mesmo patamar de responsabilidade sobre o mundo. O silêncio do amado e da amada alimentam o imprevisto silêncio do mundo e do amor. O arrebatamento de Psique da terra para o céu e, sobretudo, suas núpcias com Eros, vistas sob o ângulo feminino, significa que a faculdade de amar da alma individual é divina e que a transformação pelo amor é um mistério que deifica. Aí a gente tem, no naipe de copas ainda, né? Aqui é o 10 de copas, representa um estado de permanência, de contentamento constante, pois o novo casamento se baseia na união consciente de dois amantes, mas parceiros diferentes. O fato de Psique ter sido elevada ao status imortal implica que agora o seu amor por Eros engloba não somente uma dimensão pessoal e sensual, mas também uma dimensão espiritual. Eros foi humanizado pelo seu amor por Psique, ele não precisa mais esconder dela o seu rosto. Por outro lado, a Psique experimenta um sentido de ligação com o divino que somente o amor profundo pode promover. Dizem que às vezes o amor por uma pessoa abre o coração para o amor à própria vida. A vida tem significado e propósito, e um mundo mais amplo e mais brilhante descortina-se ao olhar. Certa vez Platão escreveu: quando olhamos para o rosto do ser amado, podemos ver o reflexo do Deus que chegamos a venerar. É como se o amor, ao passar por muitas provas e fundamentado na honestidade e na humildade, nos ligasse às nossas próprias almas e com um sentido de permanência, significado e retidão na vida. Porém, longe estamos de afirmar que o encontro carnal de Helder bastou para o final feliz de Eros e Psique. Tampouco a simples semideia de Camões foi suficiente para dar capo ao encontro sublime dos amantes, nem mesmo o mergulho depressivo de Moisés, Todos foram necessários e essenciais e, sobretudo, foram alegorias para uma busca ainda maior, a individuação e a totalidade do ser. Estas cremos ser inerente ao poetizar. O homem é um ser que se assombra. Ao se assombrar, poetiza, ama, diviniza. No amor há assombro, poetização, divinização e fetichismo. Poetizar também brota do assombro, e o poeta diviniza como místico e ama como o enamorado. Nenhuma dessas experiências é pura. Em todas elas aparecem os mesmos elementos, sem que se possa dizer que um é anterior aos outros. Vamos aí, essa finalização, nosso Otávio Paz. Aqui estão as referências. E agradeço a todos pela escuta. Vou ver se eu consigo interromper o compartilhamento. Tá aqui. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada pela explanação, pela exposição do teu trabalho. Acredito que a nossa outra colega, Ana Maria, realmente não vai apresentar, né? Não chegou até agora. Então, temos só essas 3 falas, né? De forma geral, eu queria muito parabenizá-los pelas pesquisas, né? Por esse compartilhamento. Acho que Camila, Kleber e Natália, né, nos expuseram aqui temas muito interessantes e pesquisas de muito vulto, né? Então, é muito bom ouvi-los, compartilhar, né, as pesquisas de vocês, os trabalhos. Queria saber se vocês, né, têm alguma questão a fazer aos seus colegas, algum comentário, enfim, fiquem à vontade, né? Já que não temos a Ana Maria também, temos aí um tempinho ainda, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, ou se quiserem, né, complementar algo de suas falas também, fiquem à vontade. Nada. Eu achei muito legal as falas das colegas. Obrigado por vocês compartilharem aqui conosco, né,
também reitero como a professora Carla falou, as pesquisas é muito importante nós fazermos isso, né? Nós que somos pesquisadores e que infelizmente a gente não anda sendo, aos poucos a gente estava caminhando, mas hoje a gente anda sendo muito menos valorizado, né? Então é importante esses momentos, esses eventos. E Camila, sobre a sua exposição sobre o mar de Sá Carneiro, né? Você vi que você estava falando a respeito, né, dos elementos da natureza, né, sobre a questão do fogo, né? Eu me lembrei na hora, você deve ter usado o Bachelard, possivelmente, né? Acredito, né? Para pensar no. Não? Então, porque tem a questão dos 4 elementos da natureza, do Bachelard, né, sobre isso, né, que trata, né, tem fogo, né, essa questão, não sei se é pertinente aí para o seu trabalho, eu não seria o Bachelard que eu iria citar, mas eu lembrei, o seu, Camila, como é que é mesmo, são personagens masculinas? Aonde? Não entendi a sua pergunta. O foco é em personagens masculinas? Não, é na Em geral. americana. Mas o que acontece Não na é que você falou história é que depois dessa passagem especificamente, ela não aparece nunca mais. A gente intui que ela morreu, mas talvez não, porque era um espetáculo artístico. Mas a partir disso, o foco são 2 personagens masculinas e eu não sei se alter ego é a melhor palavra, mas uma personagem que um deles cria, digamos assim, para viabilizar esse amor homoerótico que era interditado, né? O banquete do Platão, você passou por ele para ver essa questão da relação homoerótica, você citou o banquete, né, da Santa Ceia também, né, e falou dessas personagens masculinas. Então, tem um autor que se chama Graham Jackson. Ele tem 2 livros super interessantes que, de alguma forma, ele fala das cores e que se remete a esses elementos da natureza, né? Então, tem um deles que é o Mistério da Sala de Estar. Você vai achar facinho na estante virtual, se você quiser ver e ter curiosidade. Eu também tenho aqui, a gente pode até compartilhar depois material, se você quiser pegar comigo aqui o PDF, que ele fala sobre essas personagens masculinas ligadas às cores. Então, na tradição secreta da jardinagem, que é o primeiro, ele vai falar do homem verde, do homem amarelo, né? Já que todos nós estamos falando aqui de psicanálise, né? Ele traça muito essa análise dentro da psicanálise, e um pouco, entra até um pouco, assim como o Bachelard faz, né? O Bachelard é o contrário, que ele entra na fenomenologia para contrapor um pouco a psicanálise, né? Essas coisas assim nesse sentido, né? Mas ele ainda faz um diálogo, então seria também um diálogo onde ele fala desses homens, né? E essas cores são muito representativas. E aí ele diz que o vermelho, né, é uma cor representativa do fogo, né? Dessa intensidade do eu masculino, né? Dessa questão do ser masculino, né? Ser esse eu cheio de vontade, de desejo, né? E também do próprio caráter desse eu sanguíneo, enfim, eu não sei se isso talvez te dá um suporte, mas se você quiser, a gente tem aqui. Eu achei muito interessante você ter explanado isso na análise e achei também super legal essa questão da menção a Cristo, né? Como eu falei na minha exposição, você viu, né, rapidamente, quando eu fui falar do Bataille, né, e eu acabei recorrendo à questão da arte, porque as obras sacras, né, onde Jesus é exposto na cruz, aquilo por mais que a gente vê, né, aquela relação santo e profano, né, que o próprio Bataille coloca, né, que também o Otávio Paz mais ainda vai colocar, né, no Amor e Erotismo, é uma representação totalmente erótica. O humano é o erótico, né? O ser, né? O ser é o erótico, né? A Adélia Prado diz assim, né? Que eróticos somos todos nós. Erótico é ser o que nós somos na vida e na experiência com o outro e com tudo. Sem ele a gente não tem vida, a gente não vive, né? Carregado de existência, né, de símbolo de existência, o erótico. Então, eu achei muito interessante
essas leituras, né, e essas intersecções de leituras que você foi fazendo e foi explanando, né, a respeito dessa questão com o sacro, né, com o arquétipo, né, como a Natália trouxe os arquétipos, né, com Jung, desse arquétipo de Cristo. Então, eu acho interessante. Você está no doutorado, né? Você é doutoranda, né? A pesquisa Eu ainda está sou. caminhando, né? Então, essa não é a minha pesquisa. Eu fiz esse trabalho Ah, para uma disciplina. Mas eu pretendo fazer mais disciplinas com essa professora, que é a aham, Teresa Cerdeira, né? E eu aham, pretendo continuar com o Sacarneiro por uns anos, assim, aham, se eu tiver fôlego, assim. Mas aham. a minha pesquisa mesmo é brasileira. Ah, sim. Fica como sugestão também. Eu acho que sempre é interessante a gente pensar nessas perspectivas, porque dá para vários trabalhos de brasileira também, Não, né? pois é, Né? eu anotei o nome dos 2 livros que você citou e anotei também o Aham. Bachelard. Eu vou parar para ler. Poxa, muito obrigada pela sugestão. Certinho. Sobre o trabalho da Natália, é, é muito legal também essa questão da relação dual, né, de Eros e Psique, embora a Natália traz a análise, né, em si o foco, né, o recorte da Natália, né, Natália no Psique, né, no mito de Psique. Eu achei super incrível, acho que essa representação dos arquétipos interessante para fazer as leituras, né, como a gente tenta fazer, né? No meu caso, da minha autora, como vocês viram, a expressão do erótico ela é mais evidente. A gente não precisa tanto da metáfora, precisa mais do confessional para dizer, né, esse erótico, para dizer essa vontade. Né? Diferente de mim, vocês trouxeram essas perspectivas mais embasadas nas imagens e nos mitos, que eu acho muito legal. Né? E pensar em uma coisa que eu achei interessante sobre a fala da Natália, essa questão da busca pelo outro, né? Eu acho que a segunda representação, acho que foi a trágica, não foi, Natália, que você colocou, que a respeito de Psique sempre está numa busca constante pelo outro e que por conta, né, desse desencontro, desse momento de violento, né, do momento violento, né, eles se desencontram e não e a tragédia acontece, né? Então eu vi assim, achei interessante por isso, e eu acho que é uma coisa que eu posso até tentar pensar nessa ideia de psique também, assim, estudar um pouco essas referências que você trouxe, Natália, para poder. Eu acho que eu senti falta disso quando eu escrevi a dissertação, sabe? Para pensar esse sujeito lírico, para pensar os encontros e desencontros. Obrigado, viu, Natália, pela, pela questão de trazer o mito para fazer a gente pensar. Embora nas disciplinas a gente tenha falado muito de ânimos, ânima, mas às vezes, eu lendo ontem, voltando ao texto do Bataille, eu fui perceber, gente, realmente, com base na psicanálise, então é realmente assim, nesse teor, né, e as leituras que a gente tem que fazer além, né, do dado, né, e eu acho que nessas relações, são vocês fazendo essas pesquisas e trazendo essas relações que vão abrir muitas portas e vai fazer muitas pessoas pensarem muitas coisas a partir dos seus objetos. Obrigado. É interessante que, através do mito, a gente consegue encontrar sentido em tudo que é É. produzido em literatura, na Uhum. realidade, né? Porque é tudo baseado, né? Respostas, né? Entre aspas. Com certeza, né? Você vê que o mito de Eros e Psique, todos esses filmes hollywoodianos que a gente vê de romance, comédia romântica, eles são nada mais do que a mesma representação, né? Existe aquele encontro de um casal que se conhece abruptamente, um não gosta mais muito do outro, ou gosta, é um encontro meio nebuloso, né? Mas eles se apaixonam, aí vai se desenvolvendo aquele romance, e alguma coisa acontece no meio do caminho que eles têm que se separar, eles se separam e depois a narrativa segue para a retomada desse encontro. A pessoa se dá conta de que é apaixonada mesmo por ela, tem que atravessar aqueles obstáculos, resolver aqueles conflitos, e eles se reencontram ao final, no filme, o final feliz.
Você pode ver quase que todos os filmes desses romances, eles seguem essa curva narrativa, né? Do mito do Eros Psique. E a gente, na poesia, tudo que tem a ver com esse encontro do masculino com o feminino, independente de gênero, né? Ele também segue por essa linha, né? Essa base. Eu achei muito curioso enquanto o Kleber estava falando e a Camila apresentou, né? Toda vez que a gente pensa nessa questão do erótico e do sagrado, e eu tô falando aqui totalmente assim como leiga, porque não tenho pesquisas nessa área, né, do erotismo, mas eu sempre lembro muito daquela escultura, né? O Kleber estava falando sobre essa questão do corpo crucificado, o corpo de Jesus Cristo. E eu sempre lembro muito daquela escultura do Bernini, que é o Êxtase de Santa Teresa, né? Não sei se vocês lembram que a Santa Teresa ela está sendo transpassada, né? O anjo está vindo com uma flecha. E a expressão da Santa Teresa é absolutamente de gozo, né? Então a gente tem muito essas relações assim de proximidade. Acho isso interessantíssimo, né? A gente pensar como o sagrado e o erótico eles estão ali em plena conexão, né? Para mim isso é assim a imagem, a representação perfeita. Né? Quando eu olho para Santa Teresa, eu sempre lembro, né, dessas relações. Se a gente for olhar, você colocou das Marianas, né, das esculturas marianas, todas elas têm esses traços do erótico, né? É impossível. Acho que todas as esculturas sacras, né, todas as representações, as pinturas, todas elas têm representações eróticas, querendo ou não, né? Não sei se a gente fala isso por terem traços barrocos, porque o barroco também traz essa aliança, né, santo e profano, né, essa dualidade aí, mas é bem isso. E aí, assim, só para fechar, já que o Kleber falou, né, da Natália e da Camila, vou falar então dele, da sua pesquisa, então. E aí só queria dizer, assim, fiquei muito curiosa, né, porque não conhecia a autora que você trouxe, a Maria do Rosário. Duas coisas me chamaram a atenção na tua fala, né? A primeira foi sobre a questão dela escrever crônicas, e aí é uma curiosidade pessoal mesmo, porque eu fiz algumas pesquisas sobre crônica, então tenho essa curiosidade. As crônicas dela vão para um lugar, né, muito distante da poesia, uma prosa mais poética. Não sei se você já chegou a dar uma olhada assim nessa questão da crônica, né? Embora o teu foco seja a poesia, então é mais por curiosidade mesmo. E a outra questão é como é que você lidou, né, com isso que você falou na apresentação, essa questão de esse eu dela, né, que esse eu biográfico e esse eu poético dela estão muito, assim, próximos, né? Se você chegou a enfrentar problemas aí nessa aproximação, né? Porque a gente sabe que há toda uma problemática envolvendo nessa questão do eu, e a gente sempre está tentando separar, né, o eu lírico, o eu biográfico. E aí achei muito curioso, muito interessante, né, você ter destacado isso na tua fala, que os poemas dela têm esse tom confessional, então essa aproximação ela fica muito mais evidente. Então, se você, né, puder comentar aí, eu agradeço. Sobre, professora Carla, sobre a questão das crônicas, né, é bastante diferente, realmente, né, do trabalho literário que a Maria do Rosário Pedreira faz. Desculpa, falei a Adélia, porque eu também trabalho com a Adélia Prado e as duas sempre... Enfim, então, é diferente, bastante diferente. É aquela questão de realmente a crônica trazer uma questão cotidiana, né, um evento, um fato cotidiano corriqueiro, e aí algo que preocupa a autora, ela vai e discorre. Ela escreve essas crônicas num blog. Essas crônicas se chama, vou escrever aqui, Horas Extraordinárias. A Maria do Rosário Pedreira, Dinárias, Horas Extraordinárias, é o nome do blog. Eu coloquei aqui, viu, Camila, o meu e-mail, também se você quiser falar comigo depois para pegar o material. Aí a gente vê um jeito via rede social, depois a gente pode compartilhar. Então, a Maria do Rosário Pedreira eu não sei se chegaria a ser um problema, mas ela tem uma posição, né, a posição política dela,
bem de centro, vamos dizer, centro-direita, porque ela é um dos ícones do ramo editorial português, né? Ela prefere ser, ela gosta, ela já falou mais que ela gosta mais de ser editora, ela gosta de ler, ela é leitora, né? Leitora bem formada e tal, foi professora, então ela prefere muito mais, ela se sente muito mais confortável no lugar de editora, né, do que de poeta mesmo. E é boa poeta. E também tem uma outra coisa que eu acho assim, que acaba redimindo ela, que a gente tem que considerar, né? Diferente do Brasil, né? Portugal é sempre guiado por essas tradições, né? A literatura portuguesa, né, como a Natália falou, né? O amor é tradição, então acaba tendo essas problemáticas, porque o Pedro Mexia, que é quem vai dizer também que sobre essa relação do eu lírico, né, desse eu lírico ser um eu lírico quase, ele diz quase autobiográfico, mas biográfico, né, é ele. Eu também acho essa questão problemática, né? Terminando aqui a questão, ele vai dizer que a poesia da Maria do Rosário Pedreira, né, assim como eu apresentei no começo com aquela fala da Rosa Maria Martello, que ela fala lá no Em Parte Incerta, traz esse tom lírico, essas questões do amor, essas questões românticas, né? Retoma, é um neorromantismo, né? Um neorromantismo nessa poesia que, de alguma forma, vai contrapor como ele diz, né, os feminismos, né, eu não concordo com isso, né, porque ela acaba, acho que um tom de deboche, né, os feminismos que aparecem por aí, né, mas a leitura dele, eu acho que ele quis dizer realmente é que os temas que ela aborda, a forma como ela aborda, não faz assim alusões, ela diz não precisa fazer as alusões de enfrentamento, embora a poesia dela traga essa ideia de uma mulher forte, né, de uma mulher que mesmo dentro da casa, que está dentro da casa, é a mulher primeira. E assim, se ela espera o outro, né, esse outro amado, ele vem ou não vem, e ela se resigna, ela sente, mas ainda assim ela não se dá por vencida. Ela tá morta por dentro, ela tá sentindo por dentro, né, essa questão do sentimento, mas ela não está arrasada porque um outro, porque o homem deixou, né? Essa questão do neorromantismo, que foi um problema realmente na minha banca. Uma professora apontou e aí depois eu eu organizei depois no texto final, né? Que aí a gente pegou o Dominique Combe lá na ideia da referência desdobrada, que ele fala do sujeito biográfico, do sujeito empírico, do sujeito lírico, dessa relação desses quatro sujeitos que a gente conhece, que é diferente um do outro, né? Por ser confessional, né? Por ser, vamos dizer assim, confissões, acaba que a tese desses outros autores, né, eu acho que também acaba pecando por conhecer muito a autora, né, por ser editor direto, por ser talvez até amigo direto, eles acabam conhecendo o background, né, da escrita, né, de como é que faz, a conversa, e talvez acaba escrevendo essas coisas para depois qualquer outro pesquisador que for atrás coloque. Mas justamente aquilo que está no texto, né, não diz, né, não referencia tanto que aparece a voz feminina, né, às vezes marcada, né, com o substantivo feminino, né, a apresentação do eu feminino, mas não dá para dizer que é a Maria do Rosário Pedreira, né, é um eu lírico que está ali no texto, né? Então, nesse sentido, eu busquei esclarecer dentro do texto e ficou confuso, justamente por eu usar essas terminologias romântico, neorromântico, e essa apresentação do Pedro Mexia, que depois eu fui esclarecer. Eu acho que é isso. Mas é espinhoso mesmo, né? É bem complicado de lidar com essas separações, enfim. Então, imagino que tenha dado algum trabalho, assim, para organizar tudo isso depois, né? Mas que bom que você conseguiu também ir achando aí formas de resolver essa problemática, né? E de colocar, porque também acho que é relevante, né?
você lê e lê quem falou sobre ela e depois você testar isso, né? E resolvendo as armadilhas que a gente mesmo vai criando enquanto está escrevendo também, né? Porque eu pensei o seguinte, também conversei muito depois com o meu orientador, se eu colocasse isso, né, ia dar outra dissertação, né? Fui pensar nisso, ia dar outra dissertação, porque é muito. Dá para fazer sobre isso também, né? Cabe isso. Então, isso foi um problema na qualificação e depois na defesa de novo. Mas é o processo, né? Pesquisa é processo. Pesquisa é processo assim. E se rendeu tanto, você pode pensar até, né, em futuramente aí estender aprofundar essas questões. Bom, gente, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, mais algum comentário. Eu reitero aqui, né, os meus agradecimentos, os meus parabéns a vocês, pesquisadores, né? Espero que os encontre em outras oportunidades e que vocês sigam, né, com as pesquisas de vocês, enfim, se aprofundando aí e divulgando também, porque é muito importante isso, né? Mesmo, até como o Kleber falou no início da apresentação dele, né? Mesmo que dessa forma remota, que não é ideal, né, que a gente consiga ter essas oportunidades de socializar as nossas pesquisas, né? Porque em condições péssimas elas continuam acontecendo, né? A gente continua pesquisando, ou pelo menos tentando pesquisar. Então, esse momento de socialização é muito importante também. Então, meus parabéns novamente, né? Muito obrigada. E eu, né, declaro encerrada a nossa sessão. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Gente, obrigada. Bom dia para vocês também. Obrigada também. Obrigada, professora isso, Carla, Luciana. por mediar aqui a sessão. Agradecer Foi um também a prazer. Natália, a Camila e ao Kleber por exporem a sua pesquisa. Foi uma manhã muito produtiva. Convido-os a continuar na programação do nosso evento. Logo mais teremos mesa redonda e a programação se estende até o dia 29. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada, um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom dia.